Salve, salve galera, Gerson Brusque aí na área. Hoje vamos... Primeiro um gole de café, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comportamento, né? E quando eu falo comportamento, tudo que envolve. Muitas pessoas, quando buscam algum processo, né? Seja de emagrecimento, seja de hipertrofia, você tem que entender que o que está incutido por trás, tá, é principalmente a questão ambiental. Tá? Por quê? Porque é o ambiente que nos rege, é onde nós estamos que vai ditar quem seremos. Né? Então, se a gente pegar todo o contexto, nós temos alguns comportamentos inatos, né? E alguns comportamentos adquiridos. E isso vai nos moldando e nos tornando quem somos, certo? Parece meio óbvio, mas a galera às vezes não entende. Tem pessoas que chegam aqui no consultório e acham que em uma fórmula, que é uma dieta, que é apenas um treino ou é apenas algum alimento e não entendem que é o contexto todo. Eu costumo dizer que nenhuma criança gosta de café sem açúcar, mas eu gosto. Nenhuma criança gosta de chimarrão, né? Chimarrão, para quem não sabe, é uma bebida típica gaúcha, amarga e quente. E nenhuma criança gosta de cerveja, né, quando é pequena. Então são hábitos que a gente acaba adquirindo com a exposição. Tem um convite aí super especial para fazer para vocês. Eu estarei lançando um grupo de WhatsApp falando sobre emagrecimento, a estética de modo geral, a melhora do dia a dia de vocês em termos de cognição, né, de funcionalidade, até mesmo de treinos, como é que poderia estar fazendo de acordo. A gente vai trocar umas ideias aí no grupo. Certo? Vai ter o link de acesso, né, no meu Instagram e no meu canal do YouTube. Então assim, fica de olho, tá? Que daqui a pouquinho eu tô lançando para vocês esse grupo que vai mudar a vida de vocês em todos esses sentidos, tanto estéticos, quanto cognitivos, quanto a funcionalidade e a mudança de vida que tu tanto espera e como a gente faz isso. Através do que eu vou ser tua rede de apoio e as pessoas que estarão lá também vão ser, certo? Conto com vocês lá, certo? E nos torna hedônicos, isso torna, para nós, no caso, prazerosos. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente pensa em comportamento, a gente precisa se conhecer. Mas eu costumo dizer para a galera que não existe nenhum neurônio nosso que cause um potencial de ação, ou seja, um estímulo neuronal, sem um estímulo exógeno, sem um estímulo ambiental. Certo? Então, assim, você é consequência do quê? Você é sensível às consequências dos seus comportamentos, como já diria Skinner, certo? Gerson, quem que é esse cara aí que tu tá falando? Skinner é um dos caras da TCC, que é da terapia cognitivo-comportamental, certo? Ele vem de uma rede behaviorista, antes dele veio o Watson, Pavlov, que fizeram o quê? Com experimentos com pombos, cachorros e ratos, eles conseguiram moldar muitas vezes a questão do comportamento e explicar de uma forma técnica e muitas vezes didática, com exemplos e estudos, de como o nosso comportamento é influenciado pelas consequências que o regem, certo? Para quem não entendeu, pensa assim, se tu está num processo de emagrecimento, beleza? Gerson, quero secar. Beleza, segunda a sexta, tu tem um ambiente onde teu cônjuge, teu filho, né, as pessoas que convivem contigo fazem dieta, entenderam como funciona o processo, certo? Sábado e domingo tu sai com aquele amigo que é da breja, aquele amigo que só busca o prazer imediato, né, com o quê? Comfort food, com álcool, né, alguns deles drogas, alguns pornografia, quem nunca, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar. Nosso cérebro está sempre buscando uma função. E quando você está num ambiente que a maioria faz o que vai contra os seus objetivos, qual a probabilidade de você conseguir, por exemplo, emagrecer? Difícil, né? Por quê? Porque você é reflexo do ambiente que você está. Pensa assim, pô, se eu estou em casa com a marmitinha, não que isso seja ruim, né? Eu vou fazer uma comida lá que tem bem menos calorias, por exemplo, que uma pizza.
eu deixo o ambiente com muito menos gatilhos, né? A tendência é você seguir. Agora, quando você está lá, aí você vai falar, por exemplo, não, Gerson, mas eu consigo. Ah, consegue, beleza. Só que o que você consegue, por exemplo, tu chegou lá, bah, gurizada, não vou comer, ou bah, minhas amigas, né? As amigas todas daquele jeitinho, né? Pronta para assar. E falando que não, tá tudo certo contigo. Você é doente com hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, né? Risco cardiovascular aumentado, cintura abdominal aí acima de 88 centímetros, que aumenta 65% das doenças cardiovasculares. Eu já falei para vocês que eu vou e volto, né? Não pense que eu perdi o fio. E o que eles fazem contigo? Eles te punem, cara. Eles te punem. Como assim, Gerson? Ah, vai dizer que não vai comer nada. Ah, só um. Quem nunca ouviu isso? É mais difícil você conseguir. Por quê? Porque eles estão excluindo você de um grupo. E isso faz parte do ser humano. Ou seja, você é reflexo desses comportamentos. Se eles te punir, e é o que vai acontecer, e muitas vezes eles não fazem por mal, tá? Eles não fazem por mal. Mas para ser inserido tem que fazer aquilo? Opa, peraí, cara. Tu não vai chegar em lugar nenhum. Tu tá vendo que tu tá doente. Costumo dizer pra mulherada, pô, tu tá lá de segunda a sexta sozinha, de calcinha lá, não se curtindo, no espelho, tá vendo que a bunda que parece que fez acupuntura com espeto, de tanto celulite que tem, mas daí tu não muda teus hábitos, né, porra? Daí tu não muda teus hábitos. Quanto tempo tu tá lá sozinha, desesperada? Será que vale aquelas 3, 4 horas que tu tá lá fazendo companhia pra eles que tá tudo certo? Por que você não pode ter outros prazeres? Eu não tô falando em não comer, eu não tô falando isso. Mas estou falando que no começo é muito mais difícil você conseguir controlar, principalmente pela punição e pelo ambiente que você está exposto, certo? Então é nesse sentido que eu falo, você está com você muito mais tempo do que você está com aqueles amigos que não estão te ajudando no teu objetivo. O que é importante nesse sentido? Vocês conversarem, vocês comunicarem a essas pessoas. Gente, eu estou ficando doente, eu não estou me sentindo bem, eu estou tendo algum transtorno. Transtorno? Que transtorno, Gerson? Mental, sim. Transtorno da ansiedade generalizada, transtorno da depressão, muitas vezes as pessoas acabam entrando, não somente por isso, mas isso é uma coisa que pode vir a desencadear, pode ser um gatilho. De você não conseguir levantar cedo, tá com a cognição azeda, porque, pô, a insulina tá um lixo, TSH lá embaixo, né? Provavelmente tá anêmica, certo? Alteração em TGO, TGP, que é fígado, certo? Deficiência de vitaminas. Vocês acham mesmo que é só estético? Então essa é a questão. Vocês saberem comunicar, explicar para essas pessoas. Gente, 40% da população está com sobrepeso e possui obesidade. 40%, mano. Sabe o que é isso? A gente não consegue nem mensurar. E quando eu falo isso para vocês, por que é importante vocês entenderem? O nosso cérebro está sempre buscando uma função estabilizadora. O que é isso, Gerson? Função estabilizadora. Eu gosto que nem os doutores aí, que eu não vou falar nome, Paulo Musi, que falam uma bosta com palavras difíceis. Então eu quero explicar o que eu estou dizendo. Nosso cérebro busca uma função, por exemplo, pô, tu se estressou no teu trabalho, se estressou lá com a tua família, se estressou com não sei quem. Ele vai buscar uma função estabilizadora. Como assim? Ou você vai compensar na comida, ou você vai compensar no álcool, ou você vai se compensar na pornografia, ou você vai compensar em sexo, droga, seja lá o que for. E como é que a gente faz para mudar isso? Com entendimento. Com a gente conseguir racionalizar. Então tem todo um contexto de entendimento, aquela inteligência emocional que você precisa ter, para quê? Para conseguir, né, objetivar no médio e no longo prazo. Por quê? Porque o nosso cérebro é muito bom no agora. Pensa assim, 15 mil anos atrás, vamos botar 1 milhão de anos atrás aí, o nosso cérebro tinha que ser bom em sobreviver agora. A gente não tinha consciência do eu, era só a questão instintiva, né? Quando eu falo consciência do eu, vamos pensar no longo prazo, não tinha como, cara. Por quê? Porque tinha escassez de alimentos, você tinha que cuidar para não ser morto por um leão, você tinha que caminhar 40 quilômetros para comer uma laranja, por exemplo. Né? Então o ambiente era muito escasso, então você precisava sobreviver o agora. Hoje em dia a gente inverteu o ambiente, só que a nossa função do agora, principalmente caracterizada pela nossa amígdala, não a amígdala, as quias são as tonsilas palatinas. Nossa amígdala lá no cérebro, ela é a região instintiva, ou seja, a região quente do nosso cérebro. E até que você não consegue racionalizar,
entender de como você sujar esse hábito, né, ela vai continuar atuando. E quando eu falo em sujar hábito, o que é sujar hábito? Vou dar um exemplo meu. Quando eu tinha 18 anos, sim, eu ainda me lembro, eu gostava muito de tomar umas brejas ali, sair com a gurizada, né, aqueles vinhosão de pêssego, mas era isso, né, então eu curtia aquela brisa de beber. Só que o que eu comecei a ver? Que quando eu ia pra musculação, né? Fazia tipo vocês ali com os anabolizantes. Queria ficar com o bracinho bombadinho, pá. Mas aí eu comecei a curtir, eu via que o álcool estava me prejudicando. Então eu sujei meu hábito, que seria o top 1, certo? Que era o beber, pela musculação. Então eu consegui substituir alguma coisa que cause a mesma estabilização neuronal, né? Hormonal. Para quê? Para uma coisa que vai me trazer um benefício no médio e no longo prazo, que é o quê? Que é treinar. Então é nesse sentido. E quando eu falo em estressar o cérebro, o que é estressar o cérebro? Pô, às vezes morre um familiar nosso, né? Pô, teu estresse é para estar aqui em cima, certo? Mas, cara, tu brigou com a tua namorada, esse estresse que tu tem não pode estar aqui em cima, cara. É 10 minutos que tu tem que perder da tua vida. Por quê? Porque não é para tanto estresse. Hoje a gente perdeu a capacidade de discernimento de quanto a gente tem que se estressar. Nem tudo merece essa percepção. E como é que a gente faz essa análise de percepção? Através do questionamento socrático que eu falei para vocês, né? Que entra na questão do TCC, terapia cognitivo-comportamental. Vocês entendem a importância de estar cuidando da inteligência emocional de vocês conseguirem ter uma opinião pautada naquilo que vocês leem, naquilo que vocês conseguem ter discernimento, não somente naquela coisa que vocês ouvem falar e acreditam. O conhecimento é legal por quê? Porque ele não te obriga a acreditar em tudo que te contam. Né? Eu não estou falando para te ser o chatão do rolê, não é isso. Mas pelo menos ter essa percepção que me serve e não me serve. O quanto tempo eu vou perder em cima disso? Certo? Será que merece realmente toda essa minha atenção? Será que merece esse meu dispêndio de energia em cima daquilo ali? Então, assim, o meio ambiente que a gente vive hoje, se a gente não tiver essa inteligência emocional, seja para aprender a escolher uns alimentos, né? Eu não estou falando que não é para comer, que não é para comer fast food, não, mas, gente, parcimônia, tudo é quantidade, né? Cuidar para não ter prazeres só momentâneos. A gente tem outros tipos de prazeres na vida, até mesmo um amigo meu, que eu falei da questão da punição, um dia ele me questionou. E por que eu gosto de contar isso? Porque faz você ser mais adesivo no que eu estou falando, entender o que eu estou falando, né? Não ficar maçante. Ele me disse, Gerson, cara, por que tu fica fazendo dieta assim, se judiando assim, né? Porque na cabeça dele é uma judiaria, né? O que eu faço, né? Se a gente for pegar numa questão fisiológica, pô, tem muito mais benefício do que malefício. E eu disse assim para ele, cara, eu já tive a vida que tu teve, que tu tens, aliás, né? Que é o quê? Que é beber, é comer o que quiser, aquela coisa go all out, sabe? Vai lá e faça o que você quiser, o máximo que você quiser. Só que isso é uma visão muito instintiva, né? Eu diria primitiva. Por quê? Porque você cair somente no hedonismo do prazer momentâneo de comer pra caralho pra ter um conforto, eu falei, eu já tive isso e não gostei. O meu prazer hoje vai além do ter aqui agora. De, por exemplo, pô, eu tenho que fazer, por exemplo, eu vou competir daqui 4 meses, né? Que é uma média de preparação, 16, 12 semanas aí. Cara, eu sei o processo que eu vou passar. É difícil, mas lá, aqueles 10 minutos lá, que eu fiquei lá no palco, que eu ganhei, ninguém mais me tira. Ou seja, aquilo vai fazer parte da minha vida. Aquela marca ficou, sabe? E é isso que a gente tenta deixar, não somente na questão da alimentação, mas quando você entende a partir da alimentação, que é o teu combustível, pensa assim, se teu carro é a gasolina, tu vai botar água, como é que ele vai andar? Como é que ele vai cumprir a função dele? E teu corpo, se tu não coloca, né, os vegetais, as fibras, né, frutas, a quantidade adequada de proteína, de bioativos, fitoquímicos, vitaminas, minerais, como é que ele vai andar, cara? Me conta, me explica. Vocês notam que é antifisiológico? E o emagrecimento não funciona de outra forma. Não existe uma cápsula que tu vai tomar que vai mudar a tua fisiologia, que como os muitos pagam aí. Vai mudar a tua fisiologia. Pô, pode ser que o esteroide anabolizante faça isso, mas desde que você cumpra aquela função que eu expliquei. Que você treinar, você ter um sono direito, você fazer a parte que não é comprada.
tem que botar a bundinha lá no chão e fazer o que precisa ser feito. Então, quando você consegue entender o ambiente que você vive, que as pessoas que você convive, você é reflexo daquilo, as coisas ficam mais fáceis. Mas não mais fáceis, tipo, do dia a dia. Não, mais fácil de ter um entendimento, mais fácil de você criar um hábito, mais fácil de você sair daquela zona de conforto e ir para uma zona de segurança. Conseguir olhar o mundo com outras lentes. Quando eu falo outras lentes, o que é isso, Gerson? Pensa assim, ó. Aqui, né, vocês provavelmente estão enxergando alguns numerozinhos aqui, certo? Controle do ar-condicionado. Só que eu não estou enxergando esse controle. Por quê? Porque essas são as tuas lentes, as minhas estão aqui. Só que quando a gente parte para uma terapia, para um autoconhecimento, o que acontece? A gente consegue ver o todo. E não somente o nosso umbigo. Vocês sabem quem foi Nicolau Copérnico? Provavelmente não, né? Nicolau Copérnico foi o cara que descobriu que é a Terra que gira em torno do Sol e não do teu umbigo, entendeu? Então, assim, você conseguir entender o todo, você se tirar muitas vezes do centro, entender você como indivíduo que faz parte de alguma coisa e como essa parte funciona, o ambiente funciona, fica muito mais fácil. De você ter entendimento, de você começar a curtir o processo, de você entender que vai ter muito mais dias difíceis do que fáceis, né? Mas a adaptação, a tua atitude mediante a isso, a tua percepção, o teu pensamento, mediante a qualquer coisa que for vinculada, for atrelada na tomada de decisão, é o que vai fazer a diferença na tua vida. Então, gente, não é fazer perfeito, é começar, um pouquinho por dia. E para finalizar, eu costumo dizer que consistência, vocês estão vendo uma garrafa que não está cheia, certo? Às vezes ela vai estar aqui, às vezes ela vai estar aqui, às vezes ela vai estar aqui. Mas fazer um pouco por dia que for, é o que faz a diferença para te chegar no teu objetivo. Então, no dia mais difícil, apenas faça. Certo? Valeu, um abraço, beijo do prof.